Bom dia, colegas. Este vídeo é para apresentar a terceira etapa da nossa disciplina de criminologia pela modalidade EAD. Hoje nós vamos começar a discutir, a conversar, a estudar um tema denominado criminologia abolicionista. A criminologia, como já falamos em outras oportunidades, tem uma série de correntes, uma série de grupos de pensamento de acordo com determinados fundamentos, de acordo com determinadas perspectivas de análise desses principais objetos da criminologia, que são o crime, a criminalidade e a violência. Já falei a vocês, que há uma modalidade, uma vertente tradicional que tenta encontrar, buscar, analisar o fenômeno crime a partir da análise do sujeito, do autor do fato. Isso está na origem da criminologia e continua ainda existindo hoje como criminologia clínica, como criminologia conservadora, tradicional. Já existe uma criminologia chamada de criminologia crítica, que se multiplica em diversas possibilidades. Vimos na aula anterior sobre a criminologia radical, a criminologia marxiana, e agora, então, vamos conversar um pouco sobre esta criminologia dita abolicionista. Sintetizando a ideia do abolicionismo, é uma perspectiva de você diminuir o máximo possível, até o ponto de abolir, o direito penal, portanto, diminuindo a existência de tipos penais e despenalizando o máximo possível as condutas. A perspectiva máxima disso é você chegar ao momento em que não haja mais a tipificação de crimes e a imposição de sanções penais. É evidente que isso é uma utopia, assim como o marxismo, assim como o liberalismo, também a base da criminologia abolicionista, que é o anarquismo, constituem-se em utopias que são perseguidas por pensadores, explicadas, e que na prática, na vida real, apenas se caminha em direção disso. O abolicionismo, então, tem essa perspectiva de tentar resolver os conflitos havidos em sociedade dentro da própria sociedade, prescindindo do Estado, da burocracia estatal, do direito, como elemento mais incidente da burocracia estatal na problemática do crime. Como eu disse, a origem do abolicionismo penal está no anarquismo. E essa palavra é um pouco feia, um pouco desprestigiada contemporaneamente, mas aqui nós devemos entender anarquismo não como uma esculhambação, mas anarquismo como uma filosofia, como uma teoria política que pretende a abolição do Estado e do direito. O anarquismo como teoria, como forma de pensar, teve muita relevância no século passado, principalmente na primeira metade do século passado. Já começou antes, já começou lá no século XIX, mas floresceu no início do século XX e durante um determinado período de tempo foi a principal inspiração para os movimentos revolucionários. Aos poucos, o seu lugar foi sendo ocupado pelo marxismo. As revoluções de libertação, de subversão, foram aos poucos se sustentando na compreensão marxista da história, da organização social, e aí o anarquismo sofreu um refluxo. O anarquismo foi fundado no século XIX, na mesma época do marxismo, por pensadores tipo Bakunin, o famoso Bakunin russo, que inclusive foi contemporâneo de Marx, inclusive debateu com Marx os temas principais da classe trabalhadora da Europa da metade do século XIX. Bakunin é considerado um dos criadores, então, do anarquismo. O anarquismo tem a seguinte perspectiva. A ideia principal do anarquismo é que o Estado foi um ente criado para subjugar as pessoas. O Estado só existe para oprimir. Toda
todas as instituições sociais só existem para oprimir. A verdadeira liberdade está na inexistência de um ente organizativo da sociedade. A palavra anarquismo significa inexistência de poder, nada de poder, né? Governo sem Estado, governo sem poder, vida sem poder, vida social sem poder. O anarquismo foi forte, assim como o movimento social, teve, digamos assim, o seu canto de cisne na década de 30 do século passado, início do século, da década, da quarta década, quando o anarquismo, digamos, submergiu na chamada Revolução ou Guerra Civil Espanhola. Só para vocês terem uma ideia, de 36 a 39, na Espanha, houve uma guerra que foi uma espécie de ensaio, um prenúncio da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra civil, um enfrentamento entre espanhóis de esquerda e de direita, entre os chamados republicanos, que agrupavam liberais, marxistas e anarquistas, que lutaram, então, contra os fascistas de Franco, né? Aquele quadro Guernica, famoso quadro de Guernica, com aquelas figuras todas, né, incríveis e aterrorizantes, que foi pintado por Picasso, retrata, né, uma cidade bombardeada durante essa Guerra Civil Espanhola. Foi uma carnificina assim, fantástica, talvez uma das maiores carnificinas da história do mundo europeu. De 36 a 39, então, o mundo inteiro se dividiu nessa guerra civil. Os alemães de Hitler, o governo de Hitler, né, na época, o governo italiano de Mussolini, apoiavam Franco, né, colocavam as suas estruturas de poder Franco, enquanto a França, de alguma forma, a Inglaterra, os Estados Unidos, na defesa do liberalismo, né, incentivavam, armavam os republicanos. A União Soviética, então, na Rússia, compunha a União Soviética naquela ocasião, Stalin era o líder da União Soviética, o governante da União Soviética, e através do Partido Comunista Espanhol, né, integrava esse exército republicano. Então, o exército republicano era composto por liberais, marxistas e anarquistas. O anarquismo era uma das forças mais importantes de combate ao Franco. Mas o resultado foi que Franco ganhou, né? Ganhou e governou a Espanha, foi morrer na década de 70, no início dos anos 70. Né? Governou durante muito tempo, ditatorialmente, a Espanha. A Espanha mergulhou numa noite profunda sob o governo dele. A Segunda Guerra acabou com todos os regimes outros fascistas, né, existentes na Europa, e subsistiu o regime da Espanha e também depois o regime de Portugal, né, o salazarismo. Né? A Península Ibérica, infelizmente, ficou mergulhada numa situação de não democracia durante muito tempo. E nesse episódio, então, é que o anarquismo passou a ser uma coisa insignificante politicamente no mundo. Essa derrota, né, levou o anarquismo a não representar mais absolutamente nada, senão hoje, então, essa pecha, né, de ser uma coisa que caracteriza aquelas pessoas que querem destruir uma sociedade sem nenhum tipo de compromisso com a humanidade, com a civilidade, né, com as relações sadias entre as pessoas. Mas, na essência, o anarquismo não é isso. Então, é baseado nessa perspectiva inicial de uma filosofia, de uma sociedade que possa prescindir do Estado, do direito, e que, portanto, possa caminhar nessa direção, é que surgiu, retomou-se o debate no âmbito do direito penal, no âmbito da criminologia, no final, na segunda década do século passado, não é? E com escritores na Europa, com escritores na América Latina, com escritores aqui no Brasil, que no próximo vídeo nós vamos mencionar e refletir sobre isso, e que tentam, então, trabalhar com essa perspectiva. Prestem atenção. Na vida interna da criminologia, a criminologia abolicionista, ela leva adiante a tese de que é preciso diminuir ao máximo a incidência, diminuir o quanto for possível a incidência do direito penal, diminuindo as condutas tidas como crime e diminuindo as penas
fazendo com que só em casos extremos se suprima a liberdade. Abolir o crime, abolir a pena, é que gera o termo abolicionismo. Na prática, isso tensiona, portanto, o establishment tensiona o pensamento tradicional, que, como eu disse em outras ocasiões, quer sempre punir, e cada vez mais, com mais tipos penais, com mais penas. Então, essa corrente tensiona, dizendo que o Estado não soluciona, que não adianta botar mais leis rigorosas, não adianta executar essas leis com maior rigor, e cada vez a violência aumenta mais, que é o contrário. A pacificação se dá com a capacidade de, diminuindo isto, fazer com que a sociedade se responsabilize, participe, não é? Que o tema da violência, a superação da violência, seja um tema que todos se dediquem, não é? Não só o Estado através dos seus órgãos repressivos. A chamada justiça restaurativa, não sei se vocês já ouviram falar, eu creio que sim, ela é trabalhada aqui dentro da nossa universidade, dentro de órgãos estatais, dentro do judiciário, do Ministério Público, das escolas, das secretarias de educação. Um conjunto significativo de entes sociais trabalham com essa ideia da justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? É uma tentativa de solucionar conflitos que geram violência ou que podem gerar a violência através de outros métodos que não seja a aplicação do direito repressivo através dos órgãos tradicionais, como o Ministério Público, a polícia e, principalmente, então, em última instância, o Poder Judiciário. O julgamento, né, através do Poder Judiciário, nesse caso, ele é contornado através de construção dialogada entre autores, vítimas, integrantes do meio social em que ocorreu aquele tipo de violência. É evidente, depois nós vamos falar sobre isso na próxima aula, que isso não é capaz de resolver os problemas mais críticos que nós temos em termos de violência social. Mas é uma coisa palpitante, permanente, que merece a atenção não só dos debates acadêmicos, mas inclusive das instâncias que executam, né, que trabalham, que executam as ações na área penal e criminal e daqueles que formulam essas ações políticas, né? Mencionei aí, não é, que órgãos bastante tradicionais, como o Ministério Público, não é, eles têm uma abertura para essa perspectiva de resolver os problemas de outra forma. Assim como o direito civil também trabalha-se muito com mediação, arbitragem, não é? Seria a mesma ideia dentro do direito penal e que advém dessa perspectiva criminológica de abolir ao máximo, o máximo que eu digo, abolir o quanto for possível, né, na maior intensidade possível, o universo de fatos tidos como criminosos e a incidência de penas. Quanto menos cadeia, melhor. Quanto menos gente processada, melhor. Não é? E, se for possível, lançando mão de outros instrumentos para tentar solucionar os problemas. Isso, por incrível que possa parecer, tem sustentação teórica, como teoria de base, não é? Esse movimento social e teórico que foi tão importante no passado e que hoje tem esse desprestígio, né, essa estigmatização, que é o denominado anarquismo. A teoria anárquica, a teoria filosófica, política do anarquismo serve de base, portanto, para o abolicionismo penal e para a denominada justiça restaurativa. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer um aprofundamento de uma maneira um pouco mais detalhada dessas questões de quem está dizendo o quê, quanto isso é importante aqui no país, no momento e numa perspectiva futura. Portanto, bons estudos e voltaremos a conversar num segundo vídeo de aprofundamento.